E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você está no ATMcast, o primeiro podcast dedicado exclusivamente ao aftermarket automotivo. Eu sou o Beiran e nós estamos aqui na sede da GIB, no nosso estúdio, pois a GIB é a grande patrocinadora desse podcast. O nosso trabalho vem sendo reconhecido, a nossa audiência é prova disso, a nossa audiência só cresce em todos os meios do nosso setor. E o mais legal, como vocês sabem, é que cresce muito nichado. Quer dizer, é só dentro da nossa comunidade. E isso nos dá uma sensação de dever cumprido. Não é? A gente quer devolver, a GIB, eu particularmente, quero devolver ao mercado tudo aquilo que eu conquistei e tudo aquilo que eu aprendi nos últimos anos com as crises que eu enfrentei. Eu acho que a minha experiência pode servir de inspiração para muitos, bem como todos os convidados que a gente traz aqui vêm com suas histórias, né? Com as suas trajetórias, e eu acho que quando você aprende com o erro dos outros, dói menos. Né? Eu posso dizer para vocês com certeza, onde eu mais cresci, os momentos que eu mais cresci na minha vida foram nos momentos de dor. Porque quando está tudo bem, a gente acomoda, não é mesmo? A gente fica tranquilo, a gente acha que está tudo bem, a gente se acha o rei da cocada preta, porque está ganhando dinheiro, porque está tudo bem. Eu já tive essas fases, né? Mas de uma hora para outra, tudo pode acontecer, né? Como aconteceu para mim, espero que não aconteça com você, né? Ou, de repente, você está passando um momento desse. Então, eu convido você a visitar todo o nosso material, todos os nossos episódios. Em cada um deles tem uma mensagem importante que você poderá aplicar aí algum ensinamento no seu dia a dia. E aí você vai me deixar muito feliz, porque se eu conseguir ajudar uma única loja sequer, um único empresário sequer, eu já me dou por feliz. Hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós estamos fazendo o nosso planejamento estratégico para o ano de 2026. E você aí já fez o seu? Recomendo que façam, porque é muito importante fazer isso, né? A gente faz todos os anos, mas esse ano em especial culminou com o nosso aniversário de 45 anos. Então nós estamos hoje aqui, né, fazendo esse episódio ao vivo, mas nós chegamos aqui hoje às 7h e pouco da manhã. Eu cheguei às 7h30, o pessoal já estava aqui, né? 6h30, Verão, E desculpa. nós tivemos 6h30. Eu não cheguei 6h30, cheguei 7h30, mas sabe aquela coisa, quem manda nessa porra sou eu chego a hora que eu quero, né? Mas aí o que acontece? Eu hoje tive assim, oportunidade, eu participei muito pouco, eu fiquei analisando o que a nossa liderança fez, para que vocês tenham uma ideia. Depois vocês vão poder ver isso nas nossas redes sociais aí. O Matheus, nosso cameraman aqui, filmou bastante, vocês vão ter bastante informação, mesmo no meu Instagram. E nós recebemos todo o nosso time comercial das nossas 3 unidades. Então, nossos gerentes, nossos supervisores, a nossa diretora comercial, e bem como todo o nosso time de apoio. Nós estávamos em aproximadamente, eu não contei, mas acredito que umas 30 pessoas, né? Que representamos a liderança. Eu fiquei sentado, tive poucas participações, mas eu acabo participando, que eu sou o falador, né? Mas eu fiquei analisando o que foi apresentado, a proposta que foi feita nesse planejamento, e dos últimos anos, comparando com o que nós fizemos nos últimos anos, a gente programou para o ano que vem um crescimento ambicioso de 10%, porque nós todos sabemos que nós teremos aí um ano com muitas mudanças, né? A começar pela reforma tributária, que vai impactar muito na sua empresa se ela for optante pelo simples, ou se ela for do lucro presumido, porque eu não estou aqui para falar não quero mudar o assunto aqui, não quero falar de tributação, mas eu prometo para vocês que logo no início da 6ª temporada, nós vamos trazer aqui uma pessoa para falar resumidamente o que acontece, e aí você vai pedir para o teu contador ouvir esse episódio, porque nós vamos trazer um cara que é catedrático nisso, é o meu contador, é o nosso contador aqui da GIB, e que ele é um gênio, ele é um maluco e é um cara que fala uma linguagem que vocês vão poder entender. Então, voltando, nós teremos reforma tributária, nós teremos eleição, né? Nós temos uma transição de governo. Copa do Mundo.
Copa do Mundo é que eu não ligo para essa porra, mas Copa do Mundo. Voltando ao dia de hoje, eu fui surpreendido com muita coisa durante o dia, né? O dia terminou agora, nós saímos do nosso auditório para virmos aqui gravar esse episódio com vocês, né? É um episódio muito mais dedicado ao nosso time interno, né? Mas eu convido vocês a assistirem, principalmente nossos clientes. Mas é um episódio muito mais de agradecimento e de comemoração do que de qualquer outra coisa, né? Para participar desse episódio, eu tenho a honra, mas é uma honra mesmo, né, de ter a Rosana. Para quem não conhece a Rosana, ela vai se apresentar, mas eu vou adiantar para vocês. A Rosana, ela tem 51 anos de idade. Puta, não deve falar a idade não conta de mulher, isso. caralho. Mas ela está há 37 com a gente. Portanto, ela entrou aqui com 14 anos e naquela época podia. Então, essa mulher tem 37 anos com a gente, sempre no departamento comercial. Então, ela foi vendedora durante um longo tempo. Durante o tempo que ela foi vendedora, ela sempre foi a número 1. E, acho importante dizer, ela também foi a vendedora número 1 da GIB. Porque no começo da GIB, nós só tínhamos vendedores externos. Né? Quando nós montamos o primeiro, na época a gente chamava de televendas, telemarketing, né? A Rosana foi a primeira contratada, sem saber absolutamente nada de autopeças, com 14 anos de idade, mas sempre com um brilho no olho, com uma vontade de se desenvolver impressionante. Ao longo desses 37 anos, ela se desenvolveu e ela foi gerente, depois ela se transformou... É verdade, pulei supervisora. Ela foi, então, 20 anos, sei lá, vendedora. Isso. Depois supervisora, depois gerente e, de uns anos para cá, diretora. É uma pessoa que se desenvolveu demais e eu vou deixar que ela conte a história para vocês, porque senão eu fico falando para cacete aqui e ela não fala nada. Então, Rô, bem-vinda, eu estou muito honrado em te receber aqui. E eu queria, antes de mais nada, que você desse um breve relato da tua história. Eu sei que você já participou de outros episódios, a grande maioria das pessoas te conhecem, mas eventualmente alguém que está nos ouvindo aí pela primeira vez, talvez não te conheça. Sim. Por favor, Rô, obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, é uma honra estar aqui. Esse é o último episódio, né, do ano. E obrigada, Beran. Foi tudo muito, para nós foi tudo muito corrido, né? Hoje a gente teve, o Beran já colocou aqui, foi nosso planejamento estratégico. Chegamos realmente bem cedo, trouxemos todo o nosso time e fizemos coisas diferentes esse ano, né? Tivemos dinâmicas, trouxemos pessoas de mercado, dois que a gente chama de super vendedores, porque são super vendedores, né? Enfim. A gente acabou agora, estamos aqui. Vou falar um pouquinho de mim. Eu entrei aqui na GB, eu tinha 14 anos. Nós fizemos até uma homenagem hoje para o Beran, se todo mundo puder ver aqui, ó, nossa camiseta, 45 anos. Então, eu contei um pouquinho da minha história. Para quem não consegue ler, todos os 30, né, participantes com a mesma camiseta. E nosso backstage aqui também. Ó. Também. E então eu entrei aqui com 14 anos. Naquela época realmente a GB não tinha vendedora. Eu fui a primeira vendedora interna. E aí, com o longo do tempo, né, sempre fui a primeira. Claro, tinha a melhor carteira, tal, mas eu nunca queria que ninguém passasse, né, ninguém ultrapassasse as minhas vendas. Então a gente sempre batalhando aí. Bom, enfim, fiquei 22 anos como vendedora. Depois fui para a supervisão interna, passei um pouco para a rua. A rua, eu acho que a gente ganha muita bagagem no nosso setor. Depois fui para a gerência. Trabalhei também na gerência administrativa para entender as outras áreas, para conhecer melhor, né? E gerente de vendas. E depois, foi um pouco antes da pandemia. Então, estou aí há 6 anos como diretora comercial. E é uma honra, um privilégio fazer parte. Realmente, eu faço parte dessa história e muita gente também, mesmo as pessoas que já passaram por aqui, deixaram o seu legado, as que estão aqui hoje com a gente. Então, hoje é um privilégio eu estar aqui com o Beran e hoje ele é o entrevistado, ou melhor, eu vou entrevistá-lo. Então... E para colaborar com o que ela está falando, isso aqui a gente meio que está improvisado aqui. Ela vai fazer algumas perguntas que ela selecionou. E a Rosana foi convocada para participar desse podcast agora. Ela acabou de promover para mim, no final do nosso dia,
alguns vídeos de agradecimento, Foi. enfim, contando a história onde ela participou e boa parte das pessoas queridas aí da minha vida. Inclusive, eu tenho que parabenizar o Jorge, que conseguiu fazer 3 caras deixarem uma mensagem para mim. O primeiro deles é o meu irmão. O meu irmão ele tem uma dificuldade muito grande para falar, com dificuldade com câmera, completamente diferente de mim. Eu falo até com os cotovelos, né? Mas ele me deixou uma mensagem muito bacana de irmão mesmo. E esse cara, além de ser meu irmão, ele é meu amigo. Ele me deu suporte para que eu conseguisse superar essa fase difícil que nós passamos, né? E aí, fora o meu irmão, teve o Gilson da Hiperfreios, que é um cara, para vocês terem uma ideia, e se ele estiver ouvindo isso, ele vai ouvir pelo menos esse corte, viu, Matheus? Eu quero esse corte, que eu vou mandar para esse caipira de Santa Catarina, para que ele venha aqui no podcast. Ele é o meu único amigo, eu não vou nem falar fornecedor, que ele é o nosso fornecedor mais importante, a Hiperfreios é o nosso primeiro fornecedor, Sim. já há algum tempo. A gente é muito grato a tudo que a Hiperfreios fez e continuará fazendo por nós. E o Gilson, aquele capial que tem a história mais bonita para contar do mercado de autopeças. O Gilson, ele montou uma empresa que eu nem preciso dizer para vocês, né? Se você não conhece a Hiperfreios, você não está no aftermarket brasileiro. Não é? Aquilo virou um monstro, uma empresa linda, organizada, com o maior portfólio de itens do mercado. Né? E o cara era um cara muito simples, ele é um cara muito simples até hoje. Agora tá bonitão, botou uns dentão bonito, tem carro bonito, tem casa bonita, viaja pra cacete, tá meio vagabundo, é verdade. Né? Mas assim, o cara tem uma história de construção, de sucesso. Né? Eu acho que só a Hiperfreios pagou mais juros que a GB na vida. Ele mesmo fala isso. Né? Ele pagou tantos juros na vida que hoje ele montou um banco da Hiperfreios. Quase isso. Né? A gente fala hoje FDIC. Né? Para vocês terem uma ideia de quanto esse cara se superou. Então, conseguiram fazer o Gilson falar, né? O Johnny fala fácil, o Edson Brasil fala fácil, agradeço muito que eles falaram por mim. O Marquinhos, né? não. O Marquinho da Radinac, esse aí, pra você ter ideia, ele gravou um vídeo pra gente de óculos escuros. Pensa num cara que não gosta de falar. Né? Mas como era para GB, como era para mim, ele gravou de óculos escuros para não aparecer, né? Do jeitão dele. Eu fico muito agradecido a cada um que participou, né? Eu não quero esquecer de ninguém, mas porra, teve o Adamo, que é um cara que eu adoro, da Vetor, teve o Caio da IRB, que é até dispensável do que eu acho do Caio e do Luiz, pai dele, que, porra, tem uma história maravilhosa e ele falou que aprende comigo, mas eu também aprendo com ele. Ele é um jovem brilhante, né? E todos esses amigos têm um episódio aqui no ATMcast. Então, se você tiver curiosidade, né, dá uma maratonada aí que você vai saber todo mundo. Então, eu não podia deixar de complementar, Rô, desculpa que eu te cortei, mas então, hoje a gente desce meio até emocionado. Essa aqui fez uma declaração de amor pela GB, de agradecimento também, enfim. Todos os meus líderes, todos os meus gerentes, toda a minha equipe, todos toda, os vendedores, né, eu agradeço cada um de vocês, pessoal de estoque das 3 unidades. Pô, foi do cacete, eu realmente fiquei muito emocionado e eu repito aqui para vocês que eu sou muito grato pelo trabalho, pela dedicação de cada um de vocês. Vocês são pessoas muito especiais e sem vocês a GB não teria conseguido superar o que ela superou. Agora chega de falar. Agora deixa eu comigo. Sou entrevistado. Deixa caceta. Comigo agora. Eu vou começar já a fazer umas perguntas, porque senão ele não vai parar de falar. Então vamos lá. Falando sobre 2025, como foi o ano para a GB? A gente falou muito sobre isso hoje, né? A gente falou muito. Assim, foi um ano onde a gente... como é que eu digo isso sem chocar ninguém? Não quero chocar ninguém. A gente teve uma ideia muito disruptiva, digamos assim, no início do ano, que a gente, por alguma razão, a gente resolveu criar uma situação inédita. A gente gosta de quebrar paradigmas, né, Rosana? E a gente sempre gosta de ser o pioneiro naquilo que a gente faz. A gente tentou, resumidamente falando, terceirizar a logística da divisão de motopeças da nossa empresa por
para um operador logístico aqui próximo a gente, aqui em Guarulhos, São Paulo. Isso é muito, para quem não conhece, isso é muito habitual nos países de primeiro mundo, em especial nos Estados Unidos, onde uma empresa distribuidora ela se preocupa muito com a administração, com o financeiro, jurídico, etc., e com a parte de vendas. Então, normalmente, as empresas de sucesso lá têm um escritório comercial grande, dependendo do tamanho de cada empresa, andares ou sei lá, né? E a parte logística é terceirizada, é delegada para uma empresa especialista nesse tema. E aí, quando isso foi nos proposto, a gente aceitou. Inicialmente, a ideia da pessoa que propôs isso para a gente era mudar a GIB e a MTO inteira. Para quem não sabe, tá? Eu acho que todo mundo sabe, mas GIB é parte de auto, MTO é parte de moto. Sim. E moto, naquele momento, e até hoje, né, significava mais ou menos uns 30%, 35% do nosso faturamento. Nós tomamos a decisão, né, foi uma tremenda cagada, porque o operador logístico não conseguiu separar os pedidos, não conseguiu receber as mercadorias, não conseguiu nada. Né, o tal do WMS que eles disseram que tinha não funcionava, não conversava com o nosso ERP. No meio do caminho, nós mudamos a versão do nosso ERP. Portanto, respondendo a tua pergunta, Rosana, todas essas transformações que não deram certo, inclusive nós tivemos, para terminar essa novela da terceirização da logística da MTO, nós tivemos que trazer de volta. Nós tivemos um prejuízo, isso que nós já tentamos calcular, nosso financeiro tentou calcular, mas, na verdade, de verdade, ele é incalculável, especialmente pela queima da nossa imagem. O nosso serviço em motopeças ficou terrível, nós entregamos mal, repusemos mal, precificamos mal, nós fizemos tudo mal. Né? Na verdade, em motopeças, a gente, desde o início, a gente fez um trabalho muito bom na MTO quando ela começou, mas depois que a gente incorporou a MTO aqui, a gente fez muita cagada com ela, essa que é a verdade, né? E a gente tem que assumir nossos erros e nosso acerto. Sim. Voltando na sua pergunta, por tudo isso que aconteceu, por esse prejuízo enorme causado, nós que já vínhamos uma situação de caixa, digamos, apertada, para não falar que a gente está fudido, né? Mas a gente estava bem apertado, alavancado, dependendo de banco, de antecipação de recebível, tudo aquilo que uma empresa atrapalhada tem, nós temos aqui também. E com essas mudanças todas, isso afetou bastante mais o nosso caixa. Então, nós tivemos um janeiro de 2025 bastante bom, bastante ok. Um fevereiro razoável e março, abril, maio, junho, julho e agosto. Agosto começamos a retomar, né? Agosto começou a retomar, mas eu diria que foi março, abril, maio, junho e julho. Foram 5 meses de resultados absurdamente negativos, onde a gente não fez nem para pagar o nosso break-even. A gente não conseguiu atingir o nosso break-even. Nós perdemos aí, seguramente, fazer um número redondo, que não adianta falar em totais, que nós vamos perder muito tempo. Nós perdemos uns 30% de faturamento no geral nessa fase. E isso acabou que, nos complicou ainda mais do que nós estávamos complicados, né? E aí, de setembro para cá, a gente conseguiu ajustar, né, a rota, e de setembro para cá a gente vem batendo metas, a gente vem melhorando, né? Em agosto a gente já performou um pouco melhor, setembro um pouco melhor, aí outubro, novembro e dezembro. Dezembro a gente ainda está em curso, mas a gente espera bater as metas, né? E então, respondendo tua pergunta, eu acho que assim, no cômputo geral, foi um ano de muito aprendizado, aprendendo inclusive como não fazer, como não confiar em pessoas que não conhecem o nosso negócio, como não ouvir a opinião de terceiros que não entendem do nosso negócio, acham que entendem, mas não entendem. Então, assim, essa é a resposta. A gente aprendeu muito, a gente perdeu dinheiro, mas a gente aprendeu muito. Nosso ano em resultado, EBITDA, acabou nesse quadrimestre final sendo bastante bom em EBITDA, mas por conta de todos esses erros que, aliás, eu assumo, porque só aconteceram esses erros porque eu permiti que acontecessem. Então, a gente teve um ano negativo, mas
a gente tem que falar real e vocês me conhecem, eu não vou falar nada diferente do que é. Foi um ano desafiador. Desafiador. É o que você falou, acho que no começo. A gente aprende com os nossos erros. Então, você colocou aqui, tiver muito aprendizado, né? Então, eu acredito nisso mesmo. A gente cresce com tudo isso também e realmente o que não fazer, né? Mas agora, o lado bom, né? Quais as suas expectativas para 2026? Aí é o seguinte... Agora a página vai virar. Eu sou meio hiena, né? Você me conhece só há 37 anos. Né? A hiena, para quem não sabe, é aquele bicho que come merda e dá risada. Né? Agora, falando sério, baseado em tudo que eu estou vendo, em tudo que está acontecendo, em tudo que nós nos preparamos, aprendendo com aqueles erros, né? E todas as modificações que nós fizemos, especialmente nesse último quadrimestre, eu vejo 2006 como um ano de oportunidade, com tudo que eu falei agora há pouco, que vai ser um ano desafiador, que aí é todos aqueles problemas que a gente falou, mudança de governo, Copa do Mundo, externo, reforma tributária, né, mas aí, eu ia falar exatamente isso, você me ajudou. Eu aprendi uma coisa, gente, a gente deve se preocupar com aquilo que a gente tem controle. Hoje mesmo, nós recebemos aqui os supervendedores, né, que são os caras fantásticos que fizeram um trabalho com o nosso time de vendas no ano de 2022 e hoje me surpreenderam também, eu não sabia que eles viriam, o Leandro e o Daniel. Eu recomendo para vocês, eles têm um podcast que chama Papo de Vendedor, eu acho do cacete para você que é do mercado. Né? Não é um produto para o nosso mercado, mas ele é um produto que trata do assunto comercial de maneira geral. Né? Então, eu indico fortemente o podcast deles para vocês. E hoje nós estávamos falando justamente a respeito disso com eles. E um dos temas que eles abordaram, eles fizeram uma dinâmica de grupo muito bacana com a gente. Foi um papo super agradável, até porque os caras são muito legais, né? Então, hoje a gente estava falando, eles falando, né? E por acaso nós tínhamos falado de manhã mesma coisa, parece que eles ouviram, mas não ouviram, não. Nós temos que nos preocupar com aqueles problemas, né, que nós podemos resolver, que está dentro da nossa casa. Tá? Então, dentro da tua loja aí, você pode contratar, demitir e tal, até porque se der errado, quem vai pagar a conta é você, empresário. Né? Mas, e aqui na GB não é diferente. Então, assim, aquilo que está sob o nosso controle, respondendo a tua pergunta sobre 2026, eu acho que a gente está com a lição de casa muito bem feita. Sim. Nós estamos com a versão nova do nosso software, ainda com alguns detalhes a corrigir, é verdade, mas nós estamos com um time comercial treinadérrimo, de primeira linha, nós temos uma turma nova começando aí com a gente, que a gente lidera isso, eu e você, pessoalmente, formando esses profissionais. A gente contratou agora um gerente de compras, acabou de entrar, que parece que o cara já está com a gente há um tempão. Verdade. Né? E não, ele acabou de entrar, acho que fazem 3 semanas, 2, 3 semanas, né? E é um profissional muito bacana e experiente, inclusive ele me deixou muito feliz a contratação dele, porque eu deixei de ser o cara mais velho da empresa, o cara é mais velho que eu, né? E eu não gosto de velho. Eu não gosto de velho, nem de mim eu gosto, às vezes eu olho no espelho e falo, caralho, que merda que você tá ficando. Mas tem velho que é legal, né, cara? Eu me considero um e eu acho que ele é outro, um cara que tem uma energia bastante legal, bastante experiência. Então, por tudo isso, Rô, eu espero que a gente, olhando para dentro da nossa casa, a gente consiga fazer muito bem a nossa lição de casa e esses temas que não dependem da gente, como, por exemplo, eleição, não depende da gente. Se o governo ganhar, nós vamos ter que continuar vivendo. Né? Se a seleção brasileira for bem ou não, não depende da gente. Aliás, eu estou um pouco me lixando para essa porra, para esse monte de vagabundo de novo. Né? Então, o legal de fazer ao vivo é que o Jorge não pode cortar. Ele está fazendo assim lá de trás. Está puto da vida, ele testa franzida. Fala, caralho. Não vou falar nada, não. Obrigado. Enfim. Então, gente, é mais ou menos por aí. Né, Rô? Eu vejo sim com bons olhos e aí eu vou falar um negócio que não é a minha visão, é visão de mercado. Essa questão do podcast me abriu portas para conversar com muita gente, muitas pessoas do nosso mercado e fora do mercado também, que ao entrevistá-las eu aprendo muito, porque antes de entrevistar a gente bate um papo, normalmente a gente vai almoçar, então, e são pessoas do meu convívio.
né? Então, assim, eu sinto que o aftermarket, ele tem um bom ano pela frente. Não é só uma opinião minha, isso é opinião do setor, inclusive com o pessoal de sindicatos, da Fiesp, que eu tenho a honra de ser convidado para vários encontros e eventos. E eu me cerquei, eu formei um time, né, eu diria até de mentores, né? Johnny da Indisa, Edson Brasil, o próprio Caio da RB, porra, enfim, o Gilson, né? Eu tenho um tio, meu irmão, enfim, eu tenho um time de pessoas com as quais eu me relaciono, que vivem e respiram esse aftermarket, né? Então, o que acontece? Com essa crise toda que nós estamos vivendo, e deveremos viver o ano que vem, né? Deveremos vender menos automóveis, vai ter desemprego. Desemprego não tem porque os caras dão um jeito de esconder, mas tem pra caralho, a gente Miranda, sabe disso. você me ajuda porque tá ao vivo, depois a gente toma strike, né? Então você já sabe algumas palavrinhas mágicas então eu vou que parar não de pode, beber né? meu whisky. Para de beber esse whisky, claro aí. E aí, a gente então tem que perceber, né, que essas oportunidades existem porque a nossa frota está envelhecendo, nós estamos vendendo poucos automóveis, né, perto da nossa frota, isso faz com que a nossa frota continue em constante envelhecimento, né, isso nos favorece, porque carro velho é o que quebra, carro novo quem gosta de carro novo é a concessionária, né, que vai vender a peça original no período de garantia. Ele sai do período de garantia, ele vem jogar o nosso jogo e aí é um peixe gordinho que vem na nossa isca e aí a gente pesca ele, né? Por aí. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ATM. Como você entende que o ATM colabora com o mercado? Bem, sem dúvida nenhuma, né? A qualidade das pessoas que me honram vindo aqui, né? E que dão seus depoimentos, e que contam suas histórias, bem como a aproximação que a gente teve com o Sebrae e com outros treinadores aí, eu não quero esquecer ninguém, mas enfim, Matheus, Eliel e, enfim, super vendedores que nós entrevistamos, né? Nós temos um arcabouço, né? Olha que bonito, arcabouço. Eu acho que tudo que a gente divulga aqui é de assunto temas muito relevantes para todo o aftermarket, para toda a cadeia, desde a indústria até o reparador. Você deve ter visto, claro que você viu, que nós trouxemos inclusive reparadores aqui. E nós estamos cansados de saber que nós não vendemos para oficina mecânica. Mas qual foi a ideia em trazê-los para cá? Né? Para eles contarem a história deles, para que os nossos clientes de varejo entendam que a gente faz parte de uma comunidade. E as dores de uma oficina mecânica, muitas vezes, elas refletem no balcão de uma autopeças. A gente sabe que tem toda aquela problemática, né, do distribuidor tá furando o varejo e tal, toda aquela confusão que existe na cadeia. Mas eu acho que o nosso podcast, através dos nossos convidados, isso não é uma opinião minha, é uma opinião geral, né? Além dela melhorar o nível de repertório de quem nos ouve, né? Presta um serviço muito grande para aquele pequeno empresário, para aquele balconista de autopeças que queira se desenvolver. Não é? A proximidade que a gente tem, por exemplo, com o IKEA, né? Certificação de vendedor. Parece que não, mas são coisas pequenas que, ao longo do tempo, né? O projeto Loja do Futuro com o Sebrae, entre outras coisas, que a gente vem produzindo, todas essas ações, Rosana, nasceram aqui nessa mesa. Né? Ou de ideias, ou inspiraram ideias que progrediram, mas que nasceram aqui, nessa mesa. É algo muito importante para o nosso mercado, muito, né? É uma base. Muito. Isso toma um tempo muito grande para fazer. Sim. Eu só consigo fazer porque eu tenho realmente um time que, hoje eu disse isso lá em cima, inclusive, né? Que me dá suporte para que eu consiga fazer e me dedicar a isso, eu, juntamente com o Jorge, tem mais gente por trás, né? Porque você que nos ouve aí pode falar, porra, mas um podcast é coisa simples, né, para fazer. Não Tanto não é simples que só nós e mais um no mercado, falando no nível Brasil, né, temos longevidade. Conseguimos fazer. Esse aqui é o episódio de número 114. Fiz uma continha rápida. Nós já disponibilizamos mais de 150 horas de conteúdo, fora os cortes que o Jorge faz, fora as rapidinhas que a gente faz. Então, assim, eu
me arrisco a dizer que a gente tem mais de 200 horas, certo, Jorge? Disponíveis e isso sem contar Spotify, tá? Nós estamos falando de YouTube, tá? Que sem dúvida, a principal ferramenta de divulgação. Mas a gente tem Spotify, a gente tem os outros distribuidores de conteúdo aí, que a gente não sabe exatamente o que isso projeta, mas a gente sabe que projeta. Finalizando na resposta, eu acho que a gente está fazendo algo pelo mercado que mais distribuidores deveriam fazer. Né? Eu conheço só nosso e o da Suporte, que presta um serviço desse tipo. Suporte é uma empresa do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Inclusive, eu tive a honra de ser entrevistado há um mês atrás lá, né? E eles também, esse pessoal da Suporte, já estiveram aqui com a gente na ATM. Eu não entendo que a Suporte seja um concorrente, embora seja. Sim. Eu me relaciono com o mercado, com a Barros, enfim, com vários distribuidores, Universal, são meus amigos. Eu gosto de trocar ideias com os caras porque eu aprendo. E todos eles, sem exceção, nos elogiam muito pela qualidade do conteúdo que a gente produz aqui no ATM. Sim. Respondi, né? Respondeu perfeitamente. E sobre o ATM ainda, o ATM te expõe muito? Eu já vou responder, sim. Não, deixa que eu respondo essa. Não, pode ir para a próxima. Expõe, põe na próxima. Não, tem mais. Inclusive atrai alguns haters e Não, gera críticas. Quase nada. O que você pensa a respeito Posso disso? responder ou não? Eu vou responder para você. Vocês não estão vendo o cara, mas é o Jorge, esse é o nosso diretor do podcast. Se esse produto existe, ele, além de mim, é o grande responsável, porque ele nos acompanhou aqui por essas 200 horas de conteúdo. Eu não consigo fazer nada, nem um episódio sem ele, para vocês terem ideia. Belas palavras, eu sou quase um dependente do cara. Belas palavras, chefe. Agradeço por esse momento. Então, bom, voltando ao assunto, respondo. O Beran é um cara sincerocida. Né? Então, assim, desde que eu conheço ele, ele não é um personagem. Ele é essa pessoa. E todo mundo que é muito sincerocida, que põe pra fora aquilo que fala, o que pensa, acaba meio que se machucando no meio do caminho. Se expõe demais, né? E não tem jeito. Então, respondendo a sua pergunta, né? Sim, ele se expõe bastante. Haters, já tivemos alguns, inclusive alguns casos judiciais, né, entre as situações que a gente não vai nem citar aqui. Então, assim, a verdade, muitas vezes, ela machuca, e isso indiferente até de quem fala, mas a verdade, ela traz alguns ônus, né? Bônus e ônus. Mas, sim, expõe ele bastante, mas é o nosso malvado favorito. O nosso Dr. Pimpolho. Eu não sou malvado, não. Não, lógico que não. Eu ajo assim, eu sou assim, na minha vida eu sou assim, pessoalmente. E assim, de verdade, pessoal, se eu tiver que fazer teatro aqui, se eu tiver que ser alguma coisa que eu não seja na minha vida para produzir esse material, para entrevistar as pessoas que aqui vêm, eu prefiro parar o podcast. Eu já disse isso algumas vezes para o Jorge. Então, sim, Rosana, respondendo a tua pergunta, isso me traz alguns problemas. A gente tem alguns haters, mas assim, nenhum filho da puta desse tem coragem de falar na minha cara. Nenhum, porque a gente ouve recado, eu sou um cara muito bem relacionado, sim. Eu tenho caras que me amam aí, né? E tem alguns fofoqueiros de plantão que também gostam de mim. Então, quando chega alguma crítica, sabe o que eu faço, Rosana? Eu não faço nada, eu continuo fazendo, eu continuo tocando a minha vida, porque o cara que está me criticando, ele está prestando atenção no que eu estou fazendo. E ele não tem culhão para contribuir com o mercado. Esse mesmo cara, concorrente nosso, que nos ouve, que me critica, esse filho da puta, ele vende para o mecânico, ele vende para o consumidor final, ele vende na internet, ele vende para qualquer um. E eu penso que quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Você não fideliza, você não se especializa. Essa empresa tem 45 anos, né? E só chegou até aqui graças ao varejo, certo? E eu honro essa classe e é assim que eu sou e vou continuar assim. Recebo crítica pra cacete, e você sabe disso, de mecânico, né? Recebo xingamento de mecânico, já fui ofendido várias, você já foi, sim. Você já foi ofendido aqui na porta da empresa, na porta da empresa. Como é que você não vai me vender? Você lembra disso? Sim. Né? Como é que você não vai me vender? Minha empresa, meu CNPJ tem 30 anos. O senhor é um mecânico. Pô, perdi amizade com o Abílio, que era meu amigo, o Abílio. Verdade. O Abílio era o mecânico dos meus carros.
né? E ele queria comprar peça aqui. Em algum momento eu fazia uma gentileza para ele. Só que eu tinha que tirar a peça em meu nome. Eu pagava a peça. Na verdade, eu queria dar a peça para ele, né? Mas isso estava me causando problema, até pela minha postura ética e justa, né? E eu disse para ele que não ia vender mais. Pô, eu perdi a amizade com o cara. Você nunca mais viu a Abílio aqui. Nunca né? mais. Entre outras pessoas que eu fui ofendido aqui na porta da nossa empresa. Eu não ando com segurança. A única coisa que eu tenho é carro velho blindado. E ando armado. E gosto de dar tiro. Então, eu levo minha vida, né? Do jeito que eu sou. E se tiver que ser diferente disso, de novo, eu paro essa porra. Então, tenho sim haters, mas esses mesmos haters não têm competência para produzir nada. Não precisa ser um podcast. Né? Porque podcast não é fácil de fazer, não é qualquer idiota que tem competência para fazer isso, e nem cara para fazer isso. Né? O que eu digo é o seguinte: esse mesmo filho da puta que me critica, ele não faz nada pelo mercado, absolutamente nada, a não ser vender barato, pagar mal seu time, pagar mal seu vendedor, fazer sacanagem de tudo que é jeito tributária, fazer milhares de coisas, e ele consegue crescer mesmo assim. Nós sabemos, né, quem são os bons e quem são os ruins. A grande maioria dos distribuidores Próxima pergunta. são bons. Não, a grande maioria, eu tenho o maior respeito por todos eles, mas, infelizmente, o nosso mercado é um pouco zoneado, especialmente no que diz respeito a motopeças. Né? Em autopeças é um pouco mais organizado, mas, enfim, respondi tua pergunta que é hater sim, como é que eu lido com eles? Caguei. Então, vamos lá. Mais uma do ATM. Você acha que o impacto causado pelo ATM proporciona algum tipo de transformação na cadeia do aftermarket? Resposta objetiva. É um pouco intangível isso. Eu não consigo mensurar. Tá. Que existe a transformação, existe sim. Você está comigo por o dia inteiro. Né? Meu time todo sabe disso. Eu sou muito elogiado, né? Por aí. Assim, o meu nome ficou muito mais em evidência. Nós só temos 3 anos de ATMcast. Eu acredito que nesses 3 anos, ou de 5 anos para cá, foram os anos que eu mais fiquei famoso. Primeiro porque eu quase quebrei, e aí fiquei devendo para um monte de gente, aí depois eu paguei, o cacete, RJ, aquela merda toda, né? Então fiquei famoso por causa disso, como sendo um cara filho da puta, né? Mas, aí com o ATM, isso me ajudou até a limpar a minha imagem. Porque sim, eu percebo digamos, esse agradecimento, né? Com bons olhos, né? O pessoal vê o ATM com bons olhos. Então, quando nós, e inclusive algumas vezes juntos, nós dois, né? O Maurício esteve comigo num evento recentemente promovido pelo Matheus, que é um consultor, onde tinham lá cerca de 50 varejistas, que muitos deles são clientes da GIB. E nessas oportunidades você tem... eu sou um cara que falo pouco, vocês estão vendo, né? Eu nos coffee breaks lá, porra, gente, eu só recebo elogio. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, né, Rosana? Então, isso, inclusive, é notável, né? Notório, sim, não é notável, é notório. Né? É verdade. Vamos lá. A GB recebe algum tipo de retorno por ser a responsável pelo ATM? Eu acho que essa resposta você, como diretora comercial, poderia dar, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Nós estamos, inclusive, esse último quadrimestre, eu tenho falado com meus colegas de setor e eu tenho muito, né? Nós estamos num momento bastante, de mercado bastante travado, né? Falta de grana e tudo aquilo que a gente sabe, mas o mercado... com tudo que não está ruim, ele também não está bom. E quando ele não está bom, as margens começam a cair. Os malucos de plantão começam a torrar produto, então é dia foco de um, dia foco do outro, e baixa preço. Por quê? As empresas que não têm criatividade, a única saída que elas têm é torrar preço. E o varejo está doido para isso. Mas o que eu percebo, preço por preço, olha como eu sou pretencioso para falar e folgado pra caralho, né, Jorge? Preço por preço a GB vende, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, é verdade. 3% mais caro, quer saber? Acho que nós vendemos também. 5% o nego manda a gente pro inferno, porque... E aí eu entendo também, porque o mercado é concorrido, né? Mas eu acho que a gente ganha sim.
E o pessoal tem condição, né, Rosana, de testar os nossos serviços de maneira geral. Tá? Nosso atendimento, nossa embalagem, nossa garantia, nossa velocidade de entrega, a qualidade dos nossos vendedores, né, a simplicidade do nosso time. Sem contar com a minha simpatia. Aqui, É isso aí. E gratidão. Olha lá. Humildade total. É isso aí, pessoal. O retorno vem realmente, principalmente valores, né, Beran? A gente preza muito por isso e eu acho que isso é muito importante. Então, vamos lá. Você acha que mais distribuidores deveriam produzir conteúdos para o mercado? Puta, eu não tenho dúvida. Né? Eu acho que eu já até já meio falou. que respondi sobre isso. Sim. Né? Mas eu não só acho, como eu apoio e me coloco à disposição até para contribuir. Porque, veja, a Suporte, que é uma empresa que faz, que eu acabei de falar nela aqui, né? Então, inclusive, abraço para o Rafa, para o Chicão, para o Marcelo, enfim, um pessoal de primeiríssima linha. É uma distribuidora regional no Rio de Janeiro, mas que lá faz um trabalho muito bem feito e é uma empresa que vai crescer porque os caras são monstros. Eu admiro pra caralho. Né? E quando eu falo bem é porque eu admiro de verdade, né? Assim como eu admiro a Rolemar, que é um concorrente que nos bate pra cacete. Mas os caras são bons, porra. Os caras são bons, tenho que admirar, tenho que tirar o chapéu, tenho que parabenizar, e eu faço isso mesmo. Reconhece. Né? Esqueci a pergunta, eu vou até fazer a próxima, porque você vai falar sobre a próxima, tá? Então, recentemente você foi entrevistado em um podcast promovido por outro distribuidor. Isso aí, eu vou emendar uma na outra. Tá, aí. okay. Então, o que acontece? Quando eu estive lá na Suporte, eu vejo uma empresa muito organizada, uma empresa preocupada com o setor, inclusive o Rafael, ele tem um canal, eu recomendo para vocês, tá? Chama Autonegócio. É do cacete, dicas práticas e muito bem concebidas para você que é mecânico, centro automotivo, varejo. O cara é muito bom, é um moleque que tem uma didática, moleque até porque ele tem a idade da minha filha número 2, né? A minha filha mais velha que ele. Então, eu digo, por isso que eu tenho essa liberdade de chamá-lo de moleque. Mas é um gênio, cara. É um cara de uma competência muito grande. Mas, tanto a GIB quanto a Suporte são empresas pequenas para o mercado. Sim. Né? Então, eu acredito, respondendo a tua pergunta, que se algum distribuidor desses grandes pudesse compartilhar conhecimento, seja com podcast, seja fazendo qualquer outra coisa, usando de criatividade, contrata uma agência de publicidade, como nós temos aqui, a nossa é caro pra caralho, mas a gente tem a nossa. Eu só escuto isso só, puta merda. E aí, gente, o que eu acho, Rosana, é assim, que se cada um de nós que temos essa experiência para compartilhar, né? Você imagina um distribuidor, vou citar um exemplo aqui, uma Rolemar fazendo um produto desse. Itamarzinho é um puta cara. Os caras têm uma puta história linda para contar. Sabe? Inclusive, deixo aqui um abraço pro Itamar, que passou um problema grande agora de saúde, está se recuperando. Pô, uma empresa que eu admiro pra cacete, a própria Barros, enfim, Compel. Eu admiro esses caras médios. Os grandes, a gente não tem acesso, os caras estão cagando pra gente. Né? Mas eu acho que esses grandes, se eles fizessem alguma coisa, teria uma repercussão muito maior. Sim. Mas nós sabemos que para fazer um produto desse aqui, você tem um custo, não só de tempo, como financeiro, né? Grande. Né? Não digo para montar estúdio, isso aqui a gente fez, é tudo mensurável, né? Mas tem um custo indireto nisso muito grande, né? De dedicação, de buscar assuntos, de buscar momentos relevantes, de pegar e disponibilizar teu tempo para gravar. Né? Ou para fazer, então, repito, não para fazer podcast, mas qualquer outro de prestação de serviço seria muito bem-vindo para o nosso mercado, para a nossa comunidade. Eu sempre falo em comunidade, né? Porque essa comunidade é carente de informação. Então nós temos o Sebrae, nós temos os sindicatos que ajudam muito, Sindirepa, o Cinco Peças, Andap, ajudam, mas assim, eles não têm uma visibilidade e o pessoal, de maneira geral, não gosta de estar próximo de sindicato por uma questão óbvia que eu não vou falar aqui. Né? Todo mundo vê esse sindicato como um custo, como um cabide, etc. Mas eu que estou próximo, digo para vocês, não é isso. Né? Nós temos o Sebrae, que é grátis em muita coisa. Né? Então, assim, acho que tem tanta coisa boa para a gente falar que eu me sinto meio até isolado falando sozinho. Mas, quem sabe, né, uma fala dessa chegue num desses distribuidores grandes
e, porra, de alguma forma a gente seja aí acolhido. Acho importante te colocar uma coisa aqui, que a gente é a única empresa premiada, né, nomeada pelo Cinco Peças como empresa amiga do varejo. A gente já teve episódios para falar aqui sobre isso. Isso nos dá um puto orgulho. Só que acreditem se quiserem. Nós somos os únicos, caceta, aqui pelo menos em São Paulo, tá? Vou falar do Sudeste, onde a gente tem conhecimento. Eu não quero falar o resto do Brasil, tem outras empresas que também têm essa mesma certificação. E por que eles não os outros, os grandes, não receberam essa premiação? Sabe por quê? Porque todo mundo vende pro mecânico, porra. E o Cinco Peças é o Sindicato do Comércio Varejista. Tá? Então, o sindicato, o Cinco Peças, é tão sério nessa questão de distribuir essa premiação que o único premiado é a EGB, porra. Uhum. Por quê? Porque todos os outros distribuidores furam a cadeia. Gente, eu digo para vocês, é resultado meu. Né? Pensa nisso, quem quer vender para todo mundo não atende bem ninguém. Né? O varejo precisa, nós estamos até aqui, todos nós distribuidores chegamos até onde nós chegamos graças ao varejo. Eu não quero ser assim, dono da verdade, mas entendam bem, centro automotivo, que tem estoque de peça, pelo menos da curva A, claro que eu acho que ele faz parte. E a gente atende, tá? Isso é bom dizer. Uhum. A gente atende, mas o cara tem KNAI de compra e venda, o cara tem estoque pelo menos da curva A, né? E nós sabemos, e posso dizer aqui, nós temos centros automotivos como clientes, que tem rede, que tem 1, 2, 3, 5 lojas, sei lá, que compram muito mais que muita loja. Sim. Então não tem como não atender esses caras, porque o volume dos caras é bom. Uhum. Né? Então, vamos deixar de ser mirim aqui nessa conversa, vamos falar real, né? Agora, gente, na boa, entregar para mecânico, cara, que tem 1, 2, 3 elevadores ali, que não tem uma porra de um estoque, né? E que pode até ter um KNAI falsificado lá, porque qualquer KNAI de compra e venda, você pede pro teu contador e ele faz para você. Sim. Tá? Agora, porra, imagina um varejo, põe-se na condição do varejo, que eu repito, nos trouxeram até aqui onde nós somos hoje, independentemente de tamanho, e, porra, se põe no lugar do cara. O vendedor do distribuidor passa na frente dele e vai na oficina mecânica vender, porra, e atender, falar, ó, minha filial aqui do lado, a gente entrega rapidinho. Tenho moto, tenho serviço de moto, tenho tudo. Gente, não dá. E a gente sabe, né, que tem distribuidor vendendo até para consumidor final. É o fim do mundo, né? Verdade. Enfim, me empolgo. Então, vamos lá. Em 2026, o ATM continua? Claro que sim. Porra. Não tem como. Agora, eu só não sei se no mesmo modelo. Não. Vem coisa nova, gente. Eu vou depois discutir isso aí com o meu querido cabeção diretor, né? Isso aí. Nós vamos mudar alguma coisa. A gente pretende fazer alguma coisa mais dinâmica, mais objetiva, porque a experiência já nos mostrou, né? Primeiro, nós estamos na 5ª temporada, são 114 episódios, né? A gente, se olhar para trás, a gente vê a primeira temporada, eu tenho até vergonha de assistir o primeiro capítulo que eu fiz sozinho, lá, o primeiro episódio. Faz parte. É horrível, mas tudo começa assim, né? Tem que ter cara de pau. Aquilo foi horrível, já pedi pro Jorge várias vezes tirar do ar, ele não me obedece, né? Mas... histórias, né, Jorge? Os episódios duravam 1h30, 2 horas, tivemos alguns, né, Jorge, com até mais do que 3 isso. horas. Tivemos um de 3 horas. Porque vem gente com tanto conteúdo e eu, naquele afã, né, de extrair o que de melhor aquele entrevistado tinha para falar, eu ia tocando, o Jorge deixava fazer, o convidado ficava à vontade, a gente ia tocando, só que o próprio Jorge, que ele também aprendeu podcast aqui, Sim. Ele resolveu fazer isso aqui comigo, ele não tinha experiência nisso. Nós começamos a ver, aí depois eu tive uma consultoria também, né, e falei pro Jorge, que não serviu para porra nenhuma, né? Mas uma coisa me alertou. Episódio bom de podcast é 1 hora. Todos os bons podcasts, eles têm, exceto um ou outro, a inteligência, o flow, aí, porra, é outro modelo. Outra proposta. Mas o nosso negócio, que é muito nichado, né, no nosso setor, aliás, a gente só fala de aftermarket, a gente não pode se tornar cansativo. E o nosso ouvinte, ele não tem tempo e saco para ficar ouvindo um podcast de 3 horas. Então, às vezes, ele ouvia o começo e não ouvia a melhor parte que estava no meio. O que a gente procurou fazer? Sintetizar a condução. Foi difícil para mim. Vocês estão vendo que eu sou um cara que fala pouco, né? Foi difícil para mim, é difícil para mim, e principalmente quando o entrevistado está com vontade de falar.
né? O Jorge me vê, às vezes, numa saia justa aqui, às vezes o Jorge entra para me ajudar, porque eu não consigo interromper o entrevistado, até porque pode não parecer, mas eu sou um cara educado, eu quero que toda pessoa que sente aqui na minha frente, eu quero que ela esteja absolutamente à vontade para falar. Mas aí, então, respondendo tua pergunta, sim, vai mudar o formato e talvez a gente venha... Mas é melhor deixar de surpresa. Deixa surpresa. Porque a gente vai comunicando, agora nós vamos ter umas fériasinhas aí. O Jorge também não me deixa ter férias longas, né? Do podcast, ele fala que a gente perde a audiência. Porra, para um podcast nichado... Pelo que a gente ouve por aí, é muito bom, né, Jorge? Agora, Sim. O número de inscritos qual é? Fala aí agora, 3 mil? Hoje nós temos 3.232 inscritos. Entende? Para uma audiência de... É isso que eu quero dizer. Quer dizer, só 10% da nossa audiência média, teoricamente, está inscrito no canal. Sim, mas isso é costume, Berando, desse mercado digital, onde você pode se pegar. Quantas vezes você já ouviu um podcast, ou você ouviu já um programa como esse qualquer, e você só ouviu e não curtiu, ou não se inscreveu, às vezes porque estava na sua playlist, ou porque você tem costume até de ouvir aquele material, mas ainda não se fidelizou. E você pode ver que a maioria dos podcasters, todos eles falam: pessoal, você que está nos ouvindo, curta, compartilha, nos ajuda. Essa é a ideia, porque a grande audiência, literalmente, ela não tem, muitas vezes, uma conta logada, uma conta que está autenticada, logada dentro das plataformas que certificam. E o cara às vezes não quer fazer isso mesmo. E tem muita gente também que ouve pelo Spotify. Eu sou um que só ouço podcast no Spotify. E o nosso crescimento no Spotify, no Deezer, também são números relevantes. A gente não tem exatos. Não, a gente tem, mas não com tanta precisão hoje quanto a gente tem com o YouTube. Né? YouTube é foda. Que é o que a gente acompanha essa ferramenta de perto. Legal. Mas não tem o que falar. Realmente é um crescimento muito bacana e a gente tem tido uma retenção muito importante. Então, seguindo os conselhos do nosso Jorjão... É isso aí. Né? Inscreva-se aí no canal, dê o like, compartilhe aí com as pessoas as quais você acha que faça sentido esse conteúdo, inclusive com seus concorrentes, com seus mecânicos, né? Eu acho que você aumenta a tua comunidade, teu relacionamento, e se faz bem para você o episódio, pode ser que você ajude alguém próximo a você aí. Vamos lá, Rosana. Vamos lá. O Beran, você deu uma palhinha aí sobre a reforma tributária, né? Você falou que vai chamar uma pessoa, um especialista aqui para falar sobre isso. Mas qual elo no setor sentirá mais o efeito da reforma tributária, na sua opinião? Você acha que a indústria, a distribuição, o varejo ou a reparação? De novo, tá, Rô? Não é uma opinião minha. Isso, inclusive, esses dias eu estava ouvindo um episódio a respeito disso. Eu não sou um profundo conhecedor, mas eu conheço as dores, eu conheço um pouco, né? E assim, num primeiro momento, respondendo a tua pergunta objetivamente, num primeiro momento, quem vai sentir são as empresas optantes pelo simples, ou seja, a grande maioria da nossa audiência, né? E o lucro presumido, ele vai parar de fazer sentido por conta das modificações que vão acontecer agora em 2026, mas a reforma tributária, é importante dizer que ela só termina em 2033. Para nós que somos lucro real, é o caso da GB, né, e acho que da maioria dos distribuidores, eu estou para dizer que todos os distribuidores, a não ser os que sonegam muito forte, né, mas aí é outra coisa. Mas todos nós estamos no sistema, no modelo, né, somos optantes pelo lucro real. Vai mudar alguma coisa? Sim. Mas nós vamos continuar aproveitando todos os nossos créditos, nós temos que ter uma contabilidade que faça todo esse aproveitamento. Então, num primeiro momento, para as empresas optantes pelo lucro real, não vai afetar tanto nesse primeiro ano. Depois, talvez sim, né? Agora, vai impactar o pessoal do Simples. Mas como? Estou atualizado com esse número, tá? 80% dos CNPJs nessa porra, quero dizer, no Brasil, né? No Brasil, estou falando geral, tá? 80% são empresas optantes pelo Simples. Portanto,
Se os caras não conseguirem operar, Rô, na boa, o governo vai ter que prorrogar, aí vai ter que falar que não é agora, que não foi bem assim. Então, gente, eu acho assim, claro que é um problema, mas é um problema para 80% da população. E aí eu repito aquilo que eu falei agora há pouco. Não está sob o teu controle. A verdade é uma só. Para você sair do lucro do modelo do sistema simples que você é optante hoje, você vai ter que contratar um contador de verdade. Talvez não seja o mesmo contador que faça a tua contabilidade no simples, né? Porque quem faz lucro real, como nós temos, e é esse o nosso convidado para esse episódio, para falar sobre a reforma tributária, que é o Henrique, da Rico, que é um cara que tem a nossa contabilidade e de outras tantas por aí. Ele é um cara especialista, está super atualizado, acabou de fazer um curso agora enorme, né, junto com a filha dele, e acho que no IBMEC foi alguma coisa assim. Totalmente inteirado. Totalmente inteirado. Então, eu respondendo, vai impactar as empresas do Simples, mas como 80% das empresas são simples, pode ser que eles tenham uma paciência um pouco maior, porque nós sabemos, né, que o pessoal demora um pouco para se adequar. E outra, né, gente, na boa, porra, o empresário varejo, ele tem tanta coisa para fazer, sabe, tanta obrigação, tanta conta para pagar, tanto distribuidor para atender, tantos problemas do dia a dia da loja dele, e ainda ele vai ter que se preocupar com o modelo tributário dele. O que ele vai fazer? Ele vai delegar isso para o contador dele, e normalmente o contador dele não tem expertise para resolver todas as situações. Mas eu acho que assim, o mercado vai se adequar. De alguma forma as coisas se encaixam. Tem que se adequar, né, Beira? É isso aí. Falta pouquinho, hein? Quanto ao assunto, e esse é polêmico, marcas próprias ou private label. Puta merda. Que foi amplamente divulgado nessa temporada. Você só tem algo a complementar? A gente pode pular essa? Só mais uma palhinha. Só bem o Jorge já porque... me chamou a atenção que nós já estamos aí excedendo o tempo. Sim. Mas eu, claro que vou responder. Né? Claro que vou responder, e vou responder bem resumidamente. Os distribuidores, de maneira geral, vamos dividir em duas partes, tá? Nós temos aí os sistemistas que compram das fábricas, certo? E revendem o produto, mas são sistemistas. Então, vamos lá, TRW é um sistemista. Ela não produz pastilha de freio, ela compra eventualmente da Sil ou da Ecopads, né? Então, tem empresas, esses sistemistas, que eu não tenho absolutamente nada contra as fábricas venderem para esses caras, né? Até porque, é desenvolvimento, qualidade, tecnologia que eles ganham em fornecendo esses caras gigantes, essas marcas tradicionalíssimas por aí. O que eu me refiro, e eu sou contra, é essa enxame de distribuidores montando suas marcas próprias, lançando suas marcas próprias, né? E muitas vezes embalando o produto nacional. Então, eu vou falar da Indisa, que é uma empresa que eu me permito falar, porque eu tenho muita liberdade com o Johnny, né? É uma empresa de 70 anos, é uma empresa que ela atende algumas marcas próprias. Sim, atende, mas muito pouco. O Johnny não gosta de fazer isso, a Indisa não gosta de fazer isso. E eu quero chamar a tua atenção, né? Você que nos ouve aí. Se a Indisa tem 70 anos, os concorrentes dela, uma Shadec e tal, que a gente não distribui, a gente é monomarca, o que a Indisa tem, a gente é Indisa, né? Mas que eu admiro essas empresas longevas todas, né? Então uma Shadec, uma Indisa, elas têm o mesmo problema. Ela tem um distribuidor que chama o Johnny e fala: Johnny, eu já sou teu cliente na Indisa, sou teu cliente representativo, porque esses caras são tudo pintudo, né? E aí, o que acontece? O Johnny fala: puta, como é que eu vou falar não para um cliente desse tamanho? E se vocês notarem, quase todos os distribuidores lançaram suas marcas próprias. Né? Então, o que acontece? Ele faz uma proposta para o Johnny para que o Johnny embale a marca que esse distribuidor lançou. Né? Só que ele quer pagar mais barato do que ele paga a Indisa. Ele quer pagar 20% mais barato do que ele paga a marca Indisa. Porra, entendam, durante 70 anos a Indisa lutou para formar a marca que ela tem hoje. Quantas Automex, quantos anúncios, quantos promotores, quanto ela gastou para formar a marca dela. E a Shadec, que eu não trabalho, mas que tenho respeito, é a mesma coisa.
Né? Então vamos lá, esse distribuidor que está embalando a marca X, se o Johnny não o atender, ele vai tentar comprar, eventualmente, da Shadec. Né? E ele também vai querer que a Shadec forneça num preço menor para ele. Porque essa marca que o distribuidor criou, quando chega na hora de vender, se ela tiver o mesmo preço da Indisa, ninguém vai querer essa marca dele. Pô, vamos ser óbvios aqui. Uma marca X que o cara lançou agora, contratou uma agência de publicidade, pôs o nome da mãe, dos filhos, sei lá que porra que é, cada um faz uma, toda hora lança umas inclusive do mau gosto fudido. Tem que contratar uma agência de publicidade de novo, tá? Eu tenho a minha aqui, custa caro pra caralho. E aí, o que acontece? Essa marca que o distribuidor lançou, caso ele escale, caso ele consiga vender essa marca, escale o faturamento dessa marca, o que esse cara vai fazer? Vai na China importar. Sabe? Então, assim, na verdade, essas marcas próprias, elas são uma puta, os famosos private labels, elas são uma puta ameaça para as fábricas, de maneira geral. Eu tô citando Indisa que eu tenho liberdade para falar, mas tem a grande maioria delas aqui, né? Todo mundo, esses embaladores aí, os caras não produzem porra nenhuma. Não é nada, não produzem nada. E também não tem culhão para ir na China e importar um container de cabo. Ele quer que a fábrica, que a IKS entregue, também posso falar pela IKS, que o Nelson não embala porra nenhuma para ninguém. Né? Então, veja, você quer correr teu risco, vai lá, importa um container, 2, 3, 10 containers de cabo, que se você não vender, sabe o que você pode fazer? Se enforcar com eles. Né? Então, eu acho uma tremenda cagada, embora os meus haters vão dizer, esse bosta tá falando... porque ele não tem grana para importar. Isso é uma verdade, tá, hater? Uma verdade, eu não tenho grana para importar mesmo. Mas caso eu tivesse, e eu já tive, caso eu tivesse, eu já tive, eu também não faria, porque, novamente, eu honro os meus fornecedores e honro os meus clientes. Mas é uma resposta que precisaria de mais uma meia hora para falar. Eu me entusiasmo e gosto dela. Eu sei. Hoje você já falou dela. Então, vamos finalizar aqui, Jorge? Ah, não acredito! Para a gente finalizar, você deixa uma mensagem aí para nós. Não, eu preciso fazer uma parte aqui. Então vai. A gente está deixando de lado algo muito importante. A gente tinha combinado com a Stephanie que você ia deixar um recado aqui para as nossas... claro, para todos os nossos funcionários, incluindo as duas filiais. Rio e Minas, Rio e Minas, exato. Que seria aquele recado fraterno, né? Que agora o Dr. Pimpolho sai de cena e entra o Beiran, o empreendedor, o paizão e aquilo tudo que você é para muita gente. E um recado para eles acerca daquilo que representou todo esse ano e aquilo que você deseja para o ano que vem, para cada um de nós. Lembrando que esse é o último episódio do ano. Semana que vem já é Natal. Verdade. Então, Dr. Pimpolho, sai desse corpo que ele não te pertence. E agora... E só um adendo, Jorge. Por que Rio e Minas? Porque todas as nossas comemorações, nossa festa de final de ano vão ser agora no sábado. É isso aí. E o Beiran vai estar presente na de São Paulo. Então, vai faltar. Você é um só, mas tem mais duas filiais, né? Então, não dá para... Nós juntos tivemos o cuidado de irmos na filial do Rio e a semana passada na de Minas, né? Então, Jorge, eu quero sim agradecer a todos vocês, né? Mesmo que eu não esteja aí presente, nós estamos fazendo a festa no mesmo dia, nas 3 unidades, né? Cada uma num local. Espero que vocês curtam bastante aí suas festas. Eu estarei aqui na de São Paulo. Mas eu sou muito grato, fiquei muito agradecido pela mensagem que vocês me mandaram hoje. Já falei no início do episódio, repito agora. Então eu agradeço muito a vocês todos, desejo um Feliz Natal, um grande Ano Novo, embora nós estaremos aqui trabalhando, e vocês aí também, né? Aqui não tem moleza, nós sabemos disso, e é por isso que a gente chega onde a gente chega, e a gente consegue bater as nossas metas. Nós vamos trabalhar aqui direto, né? Na próxima segunda, dia 22 e 23, paramos 24 e 25. E 26. E 26. Depois 29 e 30. Vamos trabalhar 29 e 30. Então, para o meu time, obrigado pela colaboração, especialmente de trabalharem aí nesses dias tão... que todo mundo, a maioria das pessoas está descansando, né? E você que é nosso cliente que está nos ouvindo, saiba que nós estaremos aqui de plantão para te atender e embarcar seus pedidos para que você termine o ano bem e comece 2026 acelerando aí. Tá? Agradeço a vocês todos.
Fui bem, Jorge? Tem que falar mais alguma coisa? Tá no ar ainda, você pode... Obrigado. Eu quero só uma frase para resumir tudo. Está aqui na nossa camisa. Eu e o Beiran, nós só fazemos parte dessa história porque temos cada um de vocês conosco, né? Então, eu acho que eles que levam a nossa bandeira. Sem nenhuma dúvida. E agradecimento total para 2025 e o ano de 2026 que vem aí. E os nossos objetivos, com certeza, a gente vai conseguir alcançar. Feliz Natal. Fazer um coraçãozinho, não sei fazer aí. assim, né? Como é que é? Isso. Será que eu fiz? Assim. Tá certo aí, Matheus? Fazemos parte dessa história, 45 anos. É isso aí, obrigado por tudo. E você que nos ouviu, também obrigado pela sua audiência e pelo seu tempo. Espero não ter sido muito chato. Valeu? Obrigado, gente. Tchau, e pessoal. até o ano que vem que o ATM volta com a corda toda. Valeu. Tchau. Isso aí, feliz ano novo, feliz Natal. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e compartilhar com toda a sua comunidade. Um forte abraço e tchau! Valeu!